Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Distritão e Fundo de Financiamento da Democracia são os pontos da proposta de reforma política que mais tem chamado a atenção dos brasileiros e também dividido as opiniões dos deputados. O relatório do deputado Vicente Cândido ainda está em votação na Comissão Especial da Câmara e deve passar por 2 turnos do plenário antes de seguir para a análise do Senado. O Câmara Debate vai discutir os principais pontos da reforma com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputados, uma das principais coisas que tem chamado a atenção da população é esse Fundo de Financiamento à Democracia. Um fundo que seria para financiar as eleições, já que nós não temos hoje mais o financiamento privado, as empresas não podem mais financiar as eleições. A proposta apresentada até agora pelo relator prevê que ele tenha 3,6 bilhão, o valor que seria dividido pelos partidos. Uma das questões, a primeira questão é o valor que tem sido considerado alto aí pela população. E a outra questão é que a divisão desse fundo seria feito baseado nas eleições de 2014, né? Quando muita coisa que aconteceu desde lá não se sabia ainda, né? A população, quer dizer, que seria injusto, os maiores partidos teriam a maior parte desse valor. Deputado Daniel Almeida, como é que o senhor vê essa questão do fundo? Olha, a eleição no Brasil, ela é muito cara. O controle sobre financiamento é nenhum. Essa dúvida perpassa todas as prestações de contas nas campanhas eleitorais. O que é financiamento empresarial, o que é financiamento de pessoa física, o que vem do fundo partidário, como se dá esse financiamento empresarial. A última campanha que acabou o financiamento empresarial de prefeitos e vereadores foi uma ficção. Acabou definindo certos valores que todos sabem que não foram cumpridos, houve burla nesse processo. Então, o que se busca é um mecanismo de financiamento da democracia que torne a eleição mais barata e que tenha mais controle por parte da sociedade de quem está financiando e de quem está recebendo. Quem vai financiar nesse modelo é a sociedade, através de um orçamento claro, feito no orçamento da União, passado para os partidos políticos. Aí a distribuição disso tem que se ainda discutir para que seja o mais igual possível, mas que são os partidos que prestarão contas. O tamanho desse financiamento é algo sempre discutível. Agora, o que foi prestado contas na eleição de 2014 é mais do dobro do que está sendo previsto nesse fundo. Isso é menos da metade do que foi prestado contas em 2014. Então, acho que é algo que é razoável como uma experiência inicial que pode sofrer ajustes a partir da verificação na prática como esse financiamento vai se dar. Fato concreto é que nós não podemos manter o atual modelo, né, que é caro, ineficiente e estimula a corrupção, e não podemos abandonar a democracia brasileira, um mecanismo de financiamento da democracia, fortalecendo os partidos políticos e garantindo o mínimo de igualdade na disputa dos representantes do povo que chegam aqui no Congresso. Deputado Hildo Rocha, o senhor concorda? Ou o senhor acha que a população tem falado que é muito caro num momento que o país está em crise, que o orçamento está tão apertado, sofrendo tantos cortes? Nós temos 2 opções. Ou o dinheiro de financiamento com recurso público ou empresarial. Empresarial, logicamente, que ele é muito ruim para a democracia, está mostrado isso, e ele é fomentador de corrupção. Porque grande parte do empresariado que financiavam as campanhas no passado, eles buscavam, dessa forma, contratos futuros. Isso é o que nós vimos. Contratos
de obras, contrato de financiamento, de algum benefício para a sua atividade econômica. E isso não é mais permitido. Então, a única forma que você tem democrática de financiar os partidos de forma igual é o financiamento com recurso público. O que o Daniel falou é verdade. A democracia tem um custo. Se você quer que o país seja um país democrático, você tem que ter o financiamento. E da onde vem esse recurso? Se você fica com o financiamento empresarial, há grandes distorções, porque ele vai preferir financiar determinados candidatos do que outros. E o financiamento de campanha pública, ele vai financiar o partido que vai escolher os seus candidatos, e esses candidatos serão financiados com esses recursos que terão que ser tomados, logicamente que vai prestar conta desse dinheiro. Esse dinheiro, ele é usado na divulgação das candidaturas, não é para comprar eleitor. Esse dinheiro é para divulgação dos candidatos, deputado, federal, estadual, senador, governador, presidente da República. Então, tem que ter um grande controle por parte dos tribunais eleitorais e também da própria população. Com relação ao valor, eu também acho que o valor é muito alto, embora esteja se levando em consideração o que se gastou em 2014. Como disse o deputado Daniel Almeida, foi praticamente quase o triplo do que se gastou, do que está se propondo para 2018. Realmente pode-se discutir o valor que pode ser gasto no poder público em relação a financiamento de campanhas. Mas nós temos aí, o que a população prefere? Ou dinheiro empresarial ou dinheiro público. São só duas, porque o outro que poderia ser através do financiamento individual, o brasileiro não tem esse costume, essa cultura de fazer o financiamento individual. Nós caminhamos para isso, é o que nós pretendemos. É o que todos nós pretendemos, que seja com dinheiro público no 18 e vai diminuindo. Inclusive, o próprio Rodrigo Maia questionou o valor ser o valor imutável. Então, nós temos que deixar dentro da proposta, da PEC, algo que a gente possa estar diminuindo ao longo do tempo. A população vai contribuindo e o poder público vai saindo desse financiamento de campanha. Essa é a proposta. Uma das questões que a gente tem visto surgir no debate é do autofinanciamento. É o candidato colocar o seu próprio dinheiro sem limites na campanha. O senhor acha, deputado Daniel Almeida, que isso pode permitir o abuso de poder econômico? Quer dizer, a gente ter candidatos muito ricos que possam ter uma campanha milionária e se beneficiar disso? Exatamente. O parlamento deve ser o espaço para o exercício institucional da democracia muito diverso, plural, como deve ser a sociedade brasileira, né? Se você favorece o financiamento próprio e um candidato muito rico, aliás, vão chegar aqui os ricos. Só os ricos terão a oportunidade de chegar ao parlamento. Hoje, na legislação que está em vigência, que vigorou em 2016, é isso. Se define um teto para deputado federal e o candidato, pode gastar até aquele teto da sua participação pessoal. Isso é uma distorção absurda, intolerável. Isso não vai representar a sociedade. Esse parlamento vai ficar com uma distorção maior do que o que já tem. Nós já verificamos, pelo modelo atual que vigorou em 2014 e que vem vigorando nesses últimos anos, que os que estão eleitos aqui são os que gastaram mais na campanha. Já há uma presença do poder econômico absolutamente intolerável, que distorce a representação. Se nós ainda reforçamos isso, nós estaremos negando a democracia, que pressupõe a igualdade de chances, a igualdade de oportunidade para a disputa. Então, acho que não é possível prevalecer esse modelo do autofinanciamento e muito menos retomar o financiamento empresarial, como alguns ainda ventilam essa possibilidade. Deputado Hilton Rocha, o senhor defende um teto para o autofinanciamento e para as contribuições de pessoas físicas? Ambos têm que ter um teto, né? Para evitar que os ricos, somente os ricos, venham para cá para o Congresso. Então, na proposta do Vicente Cândido já existe o teto de autofinanciamento. A pessoa pode gastar até um determinado valor do patrimônio dele, eu acho que é 100, 200 mil, se eu não me engano. E a pessoa
física, porque está proibido o financiamento empresarial, a pessoa física pode doar até R$ 5.000, é a proposta dele. Então, um valor de até R$ 5.000 pode ser doado. Se fala até 10 salários mínimos, que poderia chegar a R$ 10.000. Então, é um valor correto, é um valor que quase todo mundo vai poder, assim, contribuir, mas não vão ser todos, né? Porque as pessoas não estão muito interessadas em financiamento de campanha, em financiar a campanha eleitoral. A classe política a gente sabe que está muito desacreditada, as pesquisas todas mostram isso. Então, nós sabemos que, como ocorreram nas eleições anteriores, que o financiamento individual representou muito pouco, menos de 5%, isso agora em 2018, 2020, ainda vai ser muito pouco também. Com o financiamento público, você vai democratizar, porque todos os partidos, dependendo do tamanho da bancada que ele tem hoje, a bancada que elegeu em 2014, a bancada que ele vai eleger em 2018 e sucessivamente, aí você vai ter mais condições de ter uma disputa mais igual, mais igualitária, uma disputa em que todos vão ter o mesmo recurso, o mesmo financiamento. Tá? Então, é por isso que nós estamos vendo que a melhor alternativa no momento, pode até ser que venha a surgir outra, no momento, primeiro você ter uma dosagem, um limite para autofinanciamento, segundo, para financiamento individual, assim também como o financiamento de dinheiro público para as campanhas eleitorais. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando de Distritão. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. Deputados, a proposta que está vindo agora para ser discutida, que foi apresentada numa emenda na comissão da reforma política, na comissão especial, é a do Distritão. Hoje a gente reúne todos os votos que vão para um partido são divididos pelo coeficiente eleitoral do Estado, e aí se vê quais são os candidatos mais votados pelos partidos que vão formar a bancada de deputados federais desse partido no Congresso. O Distritão elege simplesmente os candidatos mais votados de cada estado que passam a compor um distrito. E eu gostaria de saber, deputado Daniel Almeida, essa é uma boa proposta para o Brasil? Não é uma boa proposta para o Brasil. Acho que esse modelo já foi experimentado em alguns lugares, tipo Afeganistão, e países muito pouco expressivos do ponto de vista da consolidação ou da trajetória democrática. Foi experimentado também no Japão, num determinado período, e rapidamente foi revertido, não serviu para aquela experiência ali. Eu acho que ele não é bom, porque ele acaba favorecendo, fortalecendo o personalismo. Nós temos um grave problema na política brasileira, que é a personalização das disputas, do debate político. Isso compromete a consolidação de correntes de opinião na sociedade, de partidos políticos, de valorização dos programas dos partidos. As pessoas desprezam muito isso. E o Distritão reforça enormemente esse personalismo. Além do mais, você acaba desprezando todos os votos daqueles que não foram eleitos. Hoje você faz uma coligação, tem 40 candidatos numa coligação, elege 4 e todos os 40 se sentem partícipes daquela composição na Câmara dos Deputados. Com o Distritão, só vale os votos daqueles que foram eleitos. Eu acho que isso também pode comprometer a chamada governabilidade. Imagina um governador, um presidente da República, que hoje já afirma que tem grande dificuldade de negociar com 25, 30, 32 partidos. Com o Distritão, ele vai ter que negociar com 513, porque cada deputado vai ter a sua visão, a sua personalidade, a sua eleição atribuída apenas a si mesmo. Então, acho que não é algo bom. O que está se propondo aqui é o Distritão para 2018 e o Distrital misto a partir de 2022, que eu também acho ruim, né? Eu acho que nenhuma das propostas tem voto suficiente para mudar a Constituição e eu creio que o que vai prevalecer é o modelo atual. E
prevalecendo o modelo atual, eu não acho que a gente deva fazer o discurso que não se fez nada. Aprovar o fim da coligação, aprovar a cláusula de desempenho e aprovar um novo sistema de financiamento já é um avanço bastante expressivo que dá para discutirmos o sistema eleitoral lá no futuro. Deputado Hildo Rocha, o Distritão aperfeiçoa o nosso sistema? O Distritão, ele é um modelo em que a escolha dos deputados, assim como vereadores, são no modelo majoritário. Ou seja, aqueles mais votados são os eleitos. E isso é praticado em vários países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um voto distrital. A diferença é que lá tem vários distritos em cada unidade da federação. E nós aqui estamos, de início, colocando cada unidade da federação como se fosse um distrito apenas. Por isso que o nome é Distritão. Essa emenda é do Miro Teixeira, que tem 11 mandatos, uma grande experiência parlamentar, disputou várias eleições, e ele entendeu que para o momento atual, o melhor seria esse modelo, porque o modelo que nós temos hoje, que é o voto na lista aberta, ele promove muitas distorções. Nós podemos citar vários partidos que tiveram distorções, como, por exemplo, o próprio PSOL. O PSOL votou no Chico Alencar e votou no Jean Willis e elegeu o Cabo Daciolo, que não tem a mesma ideologia que os outros dois. Então, isso só foi possível por causa desse sistema. E outros mais, que são eleitos da mesma forma. Tanto é que o Cabo Daciolo saiu do PSOL e foi para outro partido. Porque ele viu que ele não tinha as mesmas ideias de um partido como o PSOL. Porque ele é evangélico, a defesa dele é totalmente diferente daquelas do PSOL, então ele teve que sair do partido. Então você vê que há distorção nesse modelo. Esse modelo não é o melhor modelo, tanto é que só o Brasil tem esse modelo de lista aberta proporcional, não tem, outro país não tem, mas o modelo majoritário, que é esse que está sendo proposto pelo Miro Teixeira, que eu sou simpático, não entendo que seja o melhor também, mas eu acho que para o momento atual seja o ideal também, assim como pensa o Miro Teixeira, porque ele é praticado em países como Estados Unidos, na França, no Canadá, na Grã-Bretanha. Então, são países que já praticam a escolha dos deputados de forma majoritária. A única diferença é que aqui nós vamos ter 27 distritos no Brasil, que poderia ser 513. São 513 parlamentares, então cada um eleito pelo distrito seriam 513 distritos. O que está propondo o Miro Teixeira, que ao invés de termos 513 distritos, nós tenhamos 27 distritos, que são os estados da federação e o Distrito Federal. Então, eu entendo que esse é o modelo, o sistema mais adequado numa forma de transição até o outro modelo que está sendo defendido, que é o voto distrital misto, que é o que é utilizado em quase todos os países da Europa. Porque o caso da lista fechada, a lista fechada para o Brasil, que me parece que defende vamos ficar no Distritão, depois a gente discute a lista, se der tempo, porque eu acho que não vai dar. Deputado Daniel, a questão é essa, no Brasil a gente sempre reclama, fala, pô, mas fulano teve mais voto que ciclano, por que fulano não foi eleito e ciclano? Quer dizer, não tem um pouco essa sensação de que o eleitor não se sente representado se o candidato dele teve muito mais voto e o outro não? Esse sistema proporcional que nós temos hoje, para o eleitor não dá essa sensação dele não saber quem que ele elegeu? Olha, o Hildo há de concordar comigo, não tem modelo perfeito. Qualquer modelo que nós adotarmos, nós vamos verificar que tem problemas, que tem exceções que fogem à regra, não é? Aqueles que adotam o distrital puro, ou que adotam o distrital misto, ou que adotam outros modelos, estão permanentemente em debate, em discussão e tentando corrigir mazelas. Esse problema de você votar num candidato e eleger outros que teve uma votação menor, isso não é a regra desse modelo nosso atual. Tem o efeito Tiririca, o efeito Enéas. Você traz deputados para cá com uma votação muito pequena. Isso é verdade, mas isso não chega a representar 5%
da composição do parlamento. Em nenhum momento esse tipo de distorção chegou a comprometer a composição do parlamento. É uma distorção muito pequena. Tem como você corrigir isso. Por exemplo, a legislação atual que vigorou para prefeitos e vereadores, ela impõe que nenhum deputado pode ser eleito com menos de 10% dos votos do quociente eleitoral. Então, se num determinado estado o quociente eleitoral é 200 mil votos, ninguém pode ser eleito com menos de 20 mil votos, exatamente para impedir essa distorção. Então, o que eu acho que a gente tem que buscar... Já foi um avanço. É um avanço, né? O que a gente tem que buscar são mecanismos que possam tapar os ralos do nosso sistema, né? E aprimorando na estrutura mais geral. Quando eu digo que eu sempre defendi a livre manifestação dos partidos para se associar a outros partidos, na chamada coligação. Isso faz parte desse conceito de liberdade de organização partidária. Mas admitimos que a coligação acabou se transformando num mecanismo de distorção da identidade política e programática dos partidos. Então vamos acabar com a coligação, mas vamos criar uma cláusula de desempenho, que é algo também que eu acho que tem que definir o desempenho ao eleitor. Mas vamos acabar ou fazer uma cláusula que estabeleça que não haja espaço para certas malandragens que podem acontecer de partidos venderem tempo de televisão, fundo, etc. Então esses mecanismos todos você pode fazer, estamos fazendo, mantendo o sistema que está aí numa trajetória progressiva de corrigindo as mazelas. Deputado Edu Rocha, tem havido na sociedade um clamor pela renovação no mundo político. Esse sistema não favorece que só as pessoas já conhecidas, que os políticos que já têm mandato se elejam? Veja bem, vai se eleger os mais votados. Então, se a população está querendo a renovação, os mais votados serão justamente aqueles que a população deseja que seja seu representante. Então, em qualquer que seja o sistema, ele tendo mais votos, ele é eleito. Ou seja, no sistema atual, que é o sistema de lista aberta, que é o proporcional de lista aberta, ou no voto distrital, que é o voto majoritário, que é o que está sendo proposto pelo Miro Teixeira, e que eu tenho uma grande simpatia para esse momento. Para que a gente, como disse o Daniel, as distorções são muito grandes com relação a essa questão do modelo atual. Primeiro que essas coligações, elas realmente foram ao limite, viraram o balcão de negócio, os dirigentes partidários faz altas negociações para apoiar determinados candidatos ou coligar na proporcional, e isso cria um sistema corrupto, porque a corrupção nasce lá na eleição e perpetua durante a administração de prefeito, de presidente da República, de governadores. E é por isso que nós estamos querendo mudar esse sistema, para evitar justamente isso. Mas não tenha dúvida nenhuma que aquele que tiver voto, aquele que a população quiser, será eleito ou no voto proporcional ou no voto majoritário. Principalmente majoritário, esse mesmo, que será mais fácil de ser eleito, porque se ele tiver entre os 513 mais votados, os 513 mais votados serão os eleitos. Tá? Então, com relação ao sistema atual, ele corre o risco de até não ser eleito. Porque se o partido dele não fizer o quociente eleitoral, ele não será eleito. Como foi o caso lá no Maranhão do ex-governador Jackson Lago, que foi candidato uma vez, ele tinha mais umas 5 pessoas no partido dele, tiveram pouco voto, ele foi mais votado na eleição para deputado federal e não alcançou o quociente, não foi eleito. Mas se fosse nesse sistema, ele teria sido eleito. Não apenas esse caso, eu estou trazendo o caso do Maranhão, mas outros casos também podem ocorrer nesse sistema que hoje nós temos, que é o proporcional de lista aberta. Bom, e a gente vai acompanhar esse debate aqui na comissão e no plenário e aqui no Câmara Debate. Mas esse programa termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.